Bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E o nosso texto desta terça-feira, dia 15, 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os seus mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Este é o texto, ou este é o capítulo que fala do amor. Paulo usa todo este capítulo para falar do amor. E eu quero pensar neste texto de maneira bastante própria. Não quero, como tenho dito por outras vezes, trazer uma questão teológica, mas quero trazer a minha visão pessoal sobre o assunto. Porque nós dividimos o amor em três partes. O amor eros, o amor philos ou amor filia e o amor ágape. E eu quero pensar que estas divisões elas são puramente humanas. Porque, na verdade, há o único amor que é o que Paulo declara aqui. E como disse, eu não tenho tempo suficiente para dar a minha opinião sobre cada uma dessas posições que são colocadas sobre o amor. E é por isso que eu vou precisar de mais algum tempo, talvez mais 3 ou 4 reflexões sobre o assunto. Não para encerrar o assunto, não para fechar o assunto, porque ele é um assunto que não pode ser fechado, ele não pode ser encerrado. Mas para dar uma maior visão daquilo que eu tenho sobre o tema amor. E hoje, de uma maneira muito rápida, eu quero pensar que ser generoso, entregar, doar alguma coisa a alguém, não significa amor. E é o que o texto diz. Também, a questão de eu achar que a minha vida espiritual depende do meu dom de falar em línguas, também não significa ter amor. E o texto que nós lemos vai dizer que mesmo que eu falasse a língua ou as línguas dos anjos e dos homens. Olha só a colocação do apóstolo quando ele diz, ainda que eu falasse, mesmo que eu falasse, significa dizer que ele não fala, que ele não falava. Mas mesmo que ele falasse, se não houvesse amor. Mesmo que ele distribuísse os seus bens, ele também não disse que havia distribuído os seus bens. Mesmo que isso pudesse acontecer, se não tivesse amor, nada seria. Então é a partir
dessa ideia e dessa divisão que eu quero, durante as próximas apresentações, dar a minha opinião pessoal. Vou repetir, não estou propondo nenhuma situação teológica. Estou apenas colocando a minha visão sobre o assunto. Que Deus possa nos abençoar nesta terça-feira ricamente. Amém.